Olá, turma, tudo bem? Bom dia. Aqui quem fala é o professor Fábio, da disciplina de Educação Física. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Então, estamos aqui para mais uma videoaula, ok? Sobre o tema manifestação cultural na educação física. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Ó, essa já é a nossa sexta videoaula, tá bom? Sobre o conteúdo do terceiro bimestre. Tudo bem? Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Deixa eu passar o slide para nós iniciarmos. Bem, manifestação cultural na educação física. As práticas corporais são fenômenos que se mostram à cultura corporal e que se caracterizam como manifestações culturais. Podemos enumerar algumas manifestações culturais, como danças, jogos, ginásticas, esportes, artes marciais e acrobacias. Tudo bem, turma? Então, turminha, a prática corporal nossa são nossas manifestações da nossa cultura, né, pessoal? Do nosso conhecimento. Tudo bem? Vamos lá. E dentro dela temos esses tópicos, né? Dança, jogos, ginásticas, esportes, artes marciais e acrobacias. Vamos falar um pouquinho de dança? Vamos iniciar o nosso conteúdo, tá? Explanando um pouco sobre a dança, pessoal, que há vários tipos, modelos, né? Várias culturas diferenciadas sobre o conteúdo de dança, tá? Bem, vamos lá. É um tipo de manifestação artística que utiliza o corpo como instrumento criativo. Geralmente, essa forma de expressão vem acompanhado por música. Entretanto, também é possível dançar sem o apoio musical. Na dança, as pessoas realizam movimentos ritmados, seguindo uma cadência própria ou coreografada, originando harmonias corporais. Vou falar um pouquinho também sobre as danças folclóricas, né, pessoal? Folclórica, tá bom? As danças folclóricas são formas tradicionais de danças recreativas do povo. As danças sempre foram um importante componente cultural da humanidade e têm origens anônimas, passadas de geração para geração durante um longo período de tempo. Pessoal, a dança folclórica, né, ela tem um conjunto, né, segue por conjunto de pessoas, de participantes, de uma certa população, cidade, né, país, tudo bem? Aonde é um modo coletivo, né, de se expressar corporalmente, tá bom, turminha? As danças folclóricas representam um conjunto de danças sociais, pelo fato também da interação social, tá, turminha? Peculiares, desculpa, de cada estado brasileiro, tá bom? Oriundas de antigos rituais mágicos e religiosos, tudo bem, pessoal? Então, elas têm essas peculiares, né? Elas são peculiares de cada estado brasileiro, tá bom? Cada estado tem a sua cultura, as suas tradições, né? E são oriundas também de antigos rituais mágicos e religiosos, tá, pessoal? Tudo bem? Aí abaixo vocês podem ver, né, que temos duas fotos, né? Uma sobre a dança do frevo, né?
e a outra como se fosse uma dança, né, de quadrilha, festa junina, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho dessa dança do frevo, tá, turminha? Bem, vamos lá. Falar um pouquinho do frevo, tá? O frevo é uma dança folclórica típica do carnaval. Carnaval de rua, tudo bem? Do Brasil. É uma das principais danças tradicionais brasileiras. É uma das manifestações culturais, tá, mais conhecidas na região nordeste do país, tá bom? Merece destaque no carnaval pernambucano, sobre nas cidades de Olinda e Recife. Essa dança popular foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial da humanidade pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPEN, tá? Em 2007, ok? Em 2012, o frevo foi incluído na lista representativa do patrimônio cultural imaterial da humanidade, pela Organização das Nações Unidas. Eu vou repetir novamente. Em 2012, o frevo foi incluído na lista representativa do patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Organização das Nações Unidas, UNESCO, tá? Bem, a origem e a história do frevo, pessoal. O frevo tem origem no século XIX, tá? Na cidade de Recife, em Pernambuco, tudo bem? Foi decorrência da rivalidade entre as bandas militares e os escravos que tinham se tornado livres. Legal, né? A palavra frevo surge como uma corruptura do verbo ferver, tudo bem? Isso porque o frevo é uma dança frenética, de ritmo muito acelerado. Tudo bem, turminha? Então, o contexto histórico, né, dessa expressão cultural do frevo despontou igualmente frenético em termos políticos e sociais. Vivia-se o pós-abolicionismo, tá? Enquanto surgia uma nova classe operária. Por possuir um grande valor cultural, dia 9 de fevereiro é comemorado o Dia do Frevo. Tudo bem, turminha? Vou falar um pouco da característica do frevo, tá? Presença de música e dança, tá? Música tocada por instrumentos de sopro, ok? Ritmo acelerado, como já citei, né? Movimentos acrobáticos. Inserção de elementos de outras danças folclóricas. Inserção de elementos da capoeira, tudo bem? Figurinos coloridos e utilizações de pequenas sombrinhas. Legal, né? O frevo se caracteriza por ser uma marchinha acelerada, tá? Ao som de uma banda que segue o estilo dos blocos de carnaval. Ele incorpora elementos de outras danças, tais como maxice, polka e inclusive a capoeira, tá? A orquestra do frevo recebe o nome de fanfarra. A música executada no decorrer da dança, por sua vez, também é chamada de frevo. Não há apenas um tipo de frevo. O mais comum não é cantado, mas apenas executado por instrumentos de sopro e de percussão. Os instrumentos musicais mais utilizados são o trombone, trompete, o saxofone e a tuba. Uma das características mais marcantes, né, que a gente pode ver, né, e identificar logicamente, né, rapidamente, é a utilização de sombrinhas coloridas, tá, pessoal? Objetivo que assume um papel importante na dança. Desculpa, é o objeto que, né, assume um papel importante na dança.
Elas auxiliam na coreografia, ajudando os dançarinos a obter equilíbrio ao executar passos acrobáticos. Além disso, também trazem um colorido especial à dança. Os passistas, como são chamados de dançarinos de frevo, usam roupas bastante coloridas também. Os tipos de frevos, nós temos 3 tipos, tá, pessoal? Sendo que o mais tradicional é o frevo de rua. O frevo de rua não é cantado, mas executado ao ritmo de instrumentos musicais. E o frevo da dança, tá? O frevo canção, esse frevo orquestrado, tá? O qual apresenta um ritmo mais lento, tudo bem? E o frevo de bloco é cantado assemelhando-se a uma marchinha de carnaval, ok? Então, nós podemos aí, né? Conseguimos conhecer um pouquinho mais da dança do frevo, né? Que é originária do Recife, né, pessoal? Tudo bem? Onde vem é composta de toda uma história, né? De toda uma expressão cultural, tá? Referente a essa dança, né, do frevo. Vamos lá? Ó, eu vou falar um pouquinho agora, tá? Dessa dança ao lado, dessa imagem ao lado, tá? De quadrilha, tudo bem? Vamos lá? Bem, pessoal, a quadrilha, né? Também chamada de quadrilha junina, quadrilha caipira ou quadrilha matuta, é um estilo de dança folclórica coletiva, né? Muito popular no Brasil. Bem, então, essa dança de teor caipira é típica das festas juninas, tá? Que geralmente acontece nos meses de junho e julho em todas as regiões do país. Por ser uma dança caipira, sua linguagem se aproxima da coloquial linguagem, né, se aproxima da coloquial e dos meios sertanejos e nordestinos. A origem da quadrilha, pessoal, tá? A quadrilha teve origem na Inglaterra, no século XVIII, tá bom? Posteriormente, ela foi incorporada e adaptada à cultura francesa e se desenvolvendo nas danças de salão a partir do século XVIII. Do século XVIII. A quadrilha teve a origem na Inglaterra no século XIII, pessoal, desculpa, eu confundi, tá? A quadrilha teve sua origem na Inglaterra no século XIII, tá bom? E aí ela se desenvolveu nas danças de salão a partir do século XVIII, tudo bem? Assim, a quadrilha se tornou popular entre os membros da nobreza europeia, com sua disseminação na Europa. A quadrilha chegou a Portugal. A partir do século XIX, a dança se popularizou no Brasil mediante a influência da corte portuguesa, sendo muito bem recebida pela nobreza no Rio de Janeiro, então sede da corte. Embora fosse uma dança dos meios aristocráticos, mais tarde a quadrilha conquistou o povo e adquiriu um significado novo e mais popular. Dessa maneira, se popularizou nos meios rurais como um festejo para agradecer a colheita e ainda homenagear os santos populares. Dessa maneira, se popularizou nos meios rurais, tá? Como um festejo para agradecer a colheita e ainda homenagem aos santos populares, tá? Como eu já havia falado. Tudo bem? As principais características da quadrilha, tá? Nós vamos falar um pouco agora, tá? Que são as danças impares. A quadrilha
é uma das danças juninas mais populares do Brasil. Tá? Trata-se de uma dança coletiva, bailada em pares e que possui uma coreografia específica baseado em passos tradicionais. Um orador, também chamado de marcador ou animador, proclama frases divertidas que determinam os movimentos da dança. Tá? Ele pode ou não fazer parte da coreografia. Algumas frases populares proferidas pelo narrador da dança da quadrilha são: olha a cobra, é mentira, olha a chuva, já passou, a ponte quebrou, nova ponte, o caminho da roça. Tá? Essas são algumas frases de comando que o orador utiliza ao meio, da apresentação da quadrilha. Em toda quadrilha tradicional, existem dois personagens importantes, o noivo e a noiva. A dança em si representa a realização da festa de casamento. Essa tradição tem como objetivo homenagear Santo Antônio ou Santo Casamenteiro, tá bom? Além do noivo e da noiva, outros personagens tradicionais fazem parte do roteiro da quadrilha. O padre, o pai da noiva, o juiz e o delegado, tá? Passos de quadrilha. Vamos para os passos de quadrilha, tá, pessoal? Ó, ainda estamos falando, tá, da figura abaixo sobre quadrilha, tá, turminha? Na coreografia narrada, destacamos-se os seguintes passos de quadrilha, tá? Cumprimentos, ok? Balancê, passeio pela roça, túnel, coração, casamento e despedida. Tudo bem, turminha? A vestimenta, né, pessoal? A roupa utilizada, né, na dança de quadrilha é a roupa caipira, né? Tudo bem? Que é muito colorida, né? Tipicamente colorida, ok? É constituída de chapéu de palhas, né? Os homens costumam vestir camisas xadrezes, né? Xadrez, os seus chapéus, como eu falei, de palha, e por vezes desenhar bigodes ou cavanhaques no rosto. Tudo bem? As mulheres, por sua vez, usam vestidos, maquiagens e costumam fazer tranças ou Maria Chiquinha no cabelo. A música caipira, bem, a música é caipira, né, pessoal? O estilo que está mais relacionado com as músicas de quadrilha é a música instrumental caipira, tá bom, pessoal? Os principais instrumentos que fazem parte da música da quadrilha tradicional são a viola, o violão, a sanfona, o triângulo e a zabumba. Atualmente, estilos como o forró e o baião têm grandes destaques nas festas juninas, tá, turma? Curiosidade sobre a quadrilha: o nome quadrilha tem origem na frase francesa quadrille, tá? Quadrille surgiu em Paris, na França, né? E era uma dança composta de 4 casais. Há quem diga que a encenação do casamento na quadrilha seja uma crítica social às famílias tradicionais. A noiva aparece grávida e seu pai obriga o noivo a se casar. Por esse motivo, a tentativa de fuga do noivo, geralmente embriagado, faz parte da dança. Então, existe todo um contexto, né, turma? Além da dança, né, tem todo um intérprete, né, dos personagens principais, que é noiva, padre, policial, né, que é no caso, e o juiz também, tá? Um dos maiores concursos de quadrilha é realizado em Campina Grande, na Paraíba.
Os principais concursos de quadrilha realizados no Brasil são os concursos nacionais de quadrilhas juninas, concursos de quadrilhas juninas da Paraíba, tá? Festival de quadrilhas juninas da Globo, concurso de quadrilhas juninas do Recife, Festival de quadrilhas juninas do Nordeste, concurso de quadrilhas juninas Forró e Folia, concurso estadual de quadrilhas juninas do Pará, concurso de quadrilhas juninas da Bahia. Então, temos todos esses concursos de quadrilha, tá, pessoal? Onde integrantes fazem, né, formam a sua equipe para participar desse evento, né? E, quem sabe, até então, conseguir conquistar um título, né, desses. Bem, o grupo de quadrilha é uma seleção com alguns dos principais grupos de quadrilhas do Brasil, tá? A gente confere, né, que tem uma seleção com alguns dos principais grupos de quadrilha do Brasil. Arraiá da Serra, Rio Grande do Norte, Arraiá da Claridade, Rio Grande do Norte também, tá? Arraial Tradicional Zé Matuto, Rio Grande do Norte. Então, o Rio Grande do Norte está em peso, né, pessoal? Arrochonol, Brasília, Brasil Caboclo, Paraíba, Chapadão do Corisco, Piauí, Dona Matuta, Pernambuco, Itajunino, Roraima, Explosão Estrelar, Piauí, Lajeiro Seco, Paraíba, Luar do São João, Piauí e etc, tá, turma? Esses são alguns grupos, né, de quadrilhas já populares, já participantes, né, dos concursos, né, que temos sobre a modalidade, né, da quadrilha. Tá bom, turma? Tranquilo? Deu para entender um pouco sobre a dança folclórica? Deu, né? Vou passar aqui o slide, tá? Mas antes de entrar os jogos, eu quero falar um pouquinho também, tá? Da dança, né? Também, tá? A dança do forró, tudo bem, turminha? Que é muito, né, praticada também aqui pelo Brasil, tudo bem? Vamos falar um pouco dela antes de entrar em os jogos, tá? O forró é uma expressão artística, né, pessoal? Genuinamente nordestina também do Brasil, né? Por ser uma forma de manifestação cultural ampla, o termo forró tem diversos significados e pode servir tanto para designar o ritmo musical, o estilo de dança e mesmo a festividade em que acontece. Como é que surgiu o forró, turma? Sua origem tem relação com bailes populares que eram realizados no final do século XIX e eram chamados de forrobodó, forrobodança ou forrobodão, tá, turma? Naquele tempo era preciso molhar o piso do local onde essas festas aconteciam, pois eles eram feitos de chão batido, ou seja, não havia revestimento, somente terra. Era no barro seco, tá, turma? Na terra mesmo. As pessoas costumavam dançar arrastando os pés, a fim de evitar que a poeira levantasse. Daí o termo rastapé ou arrastapé. Também foram encontradas semelhanças entre este estilo de dança e o tore, celebração indígena, onde em dado momento ritualístico os indivíduos arrastam os pés no chão. Então também tem uma similaridade, tá? Quase não sai. Tem uma semelhança, tá, turma? Com o toreo, celebração indígena, tá? Que é também uma dança praticada pelos indígenas, aonde alguns momentos eles também arrastam o pé, tá bom? Há ainda certa influência de ritmos holandeses e portugueses, além da dança de salão, né, europeias. A origem do nome forró, o nome forró sugere algumas hipóteses. O historiador e folclorista, tá? Cascudo sugere que o termo mais provável seja uma derivação do termo forrobodó. Tal termo, por sua vez, é uma variante galelo-portuguesa do antigo vocábulo forrobodó,
originado a partir da palavra francesa Faux-Bordeaux, que pode significar desentoação. Outra suposição sem comprovação histórica é que tal nome teria sido criado a partir de uma expressão inglesa, tá, turma? Então tem várias origens, né, da formação aí do nome forró, né? Como que surgiu, tudo bem? Segundo a teoria, os engenheiros britânicos que fixaram na região de Pernambuco durante a instalação da ferrovia Great Western, né, costumavam promover festas para figuras ilustres. Entretanto, em determinados momentos, tais eventos eram abertos ao público e levavam seus convites o termo forró, que quer dizer para todos em português. O povo local começou a pronunciar, né, então, forró, tá bom? Mas com tudo isso, tá, turma? Com toda essa pesquisa para descobrir como que se designou, né, o nome forró, somente em 1950 que começou a se usar de fato o nome forró, tá bom? Se designou o nome forró para a dança, tá? O forró como gênero musical, ele é um estilo musical e popularmente associado a outros gêneros, o shot, o chachado e o baião. Neles, a base instrumental utilizada é a sanfona, o triângulo e a zabumba, tá? É chamado também, né, como eu já falei, como forró tradicional ou forró pé de serra. E seus maiores representantes são Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, Dominguinhos e Sivuca. A partir dos anos 80, o forró sofreu algumas modificações. Nessa época, foram introduzidas também a bateria, a guitarra e o baixo elétrico. Já na década de 1990, outros elementos foram incorporados por algumas bandas, como o teclado e o sax, e a zabumba foi retirado. Esse subgênero passou a ser chamado de forró eletrônico ou estilizado, e sofreu críticas por estar transformando o forró tradicional em um produto superficial da história cultural. Então, turma, isso aí foi mais para a gente conhecer sobre um pouco também, né, sobre a dança de forró, né, ok? O forró ele é dançado em pares, em posições de abraço fechado, com os parceiros de frente, um para o outro, usando contato corporal total ou parcial. Dependendo do estilo de música tocada, baião, shot, chachado, forró, universitário ou eletrônico, a maneira de dançar também é alterada. Os principais destinos para quem aprecia dançar forró, né, são Itaúnas, Caruaru e Campina Grande, tá? Tudo bem? Vamos dar continuidade, tá, turma? Vamos sair agora um pouco da dança e vamos entrar nos jogos, ok? Vamos lá. Os jogos são atividades, né, estruturadas ou semi-estruturadas, normalmente de caráter educativo e recreativo. Os jogos possuem regras criadas anteriormente ou de imediato, turma. Passar o slide, tá? Vocês podem ver aí na imagem abaixo, né, alguns tipos de jogos. Temos aí o jogo de tabuleiro, né, xadrez. E também ao outro lado nós temos aí um jogo de rua, né, um jogo praticado por jovens, tá? Como peteca, né, bolinha de gudes e etc. Os jogos têm como objetivo de estimular capacidades físicas, né, e intelectuais.
No entanto, quando falamos de jogos esportivos, temos regras mais estáveis com poucas variações. Turma, então aí nós vamos abordar dois tipos de jogos, né? Nós temos os jogos de momento de lazer, diversão, né? De prazer, né? Tudo bem? E nós temos também os jogos, né? De forma esportiva, né? Tudo bem? Os jogos, turma, eles são parte da nossa cultura também, assim como a dança, tá? Cada país, né? Cada pessoa, cidade, né? Ou cultura mesmo, tem o seu modo, né? De jogar, de interpretar o jogo, tá? Bem, os jogos são mais velhos que qualquer cultura, né, pessoal? Desde a criança jogamos e continuamos a praticar esses jogos, tá bom? Os jogos também, eles refletem, turma, os valores da sociedade, tá? Não somente da cultura, mas também da sociedade. Tudo bem? Vamos continuar? Vamos lá. A ginástica. Vamos falar um pouco. Vamos continuar um pouco nos jogos e aí eu entro na ginástica, tá? Bem, os jogos que pretendem há jogos, né, pessoal, que pretendem conscientizar o jogador, né, que é apenas um momento de lazer, né, um momento de diversão, tudo bem? Porém, também como eu falei, existem jogos, né, esportistas, né, desporto e etc. Tudo bem? Vamos lá. O que são os jogos? Qual é a diferença, né, turma? Dos jogos, né, brincadeiras, né, e jogos esportistas, né, turma? Há uma diferença grande, né? Tudo bem? Os jogos esportistas ele tem um caráter de competição, né? Onde existem grandes regras, né? Propósitos nos jogos, tudo bem? E já os jogos e brincadeira, né? Os jogos como modo de manifestação cultural, ele tem mais a ideia de diversão mesmo, né? De lazer, tudo bem? Vamos já entrar nesse tópico de ginástica, tudo bem? Bem, vamos lá falar um pouco da ginástica, desculpa. A ginástica exige força, tá? Flexibilidade, né? Tudo bem? Coordenação motora, de modo a se adquirir aperfeiçoamento físico e mental. Ela pode ser competitiva ou não. Turma, ginástica, né? Movimenta o corpo todo, tá? Tudo bem? Então, nós podemos também praticá-la de forma como uma aptidão física, né? Como forma de qualidade de vida, mas também podemos atribuí-la como um esporte, né? Um esporte de alto nível, uma competição, tudo bem? Só reforçando rapidamente sobre o critério do jogo, né? Dentro da escola, a ênfase dos jogos não é, né, realmente promover totalmente atletas, tá, turma? Nem também destacar aqueles alunos, né? Aqueles jovens que têm melhor habilidade, né? Desenvoltura física ou melhor preparo físico. Dentro da escola, o jogo ele está mais como forma de inclusão, tá bom? E de desenvolvimento motor, ok? Fazendo, né, e facilitando de forma que o aluno consiga desenvolver suas habilidades, né? Tanto, né, motores, né, como também
cognitivas, tá, turma? A forma de poder associar o movimento, né, ao o raciocínio, tudo bem? E a expressão corporal. Então, os jogos dentro da escola não tem apenas o intuito de fortalecer atletas, né, de desenvolver atletas, mas sim também trabalhar a inclusão de todos os alunos, tudo bem? Turminha, caso estejam cansados, tá? Passem já aquela água no rosto, bebam uma água, hidratem, tá? Tudo bem? E aí, nós continuamos o nosso estudo, tudo bem? Voltando para a ginástica, tá, turma? Então, como eu falei, né? A ginástica ela pode ser praticada de forma, né? Competitiva, né? Ou não, né? Deixa eu passar aqui o slide. Só um momento. Deixa só o professor se hidratar aqui rapidamente, tá? E continuamos o nosso estudo, tá bom? Vamos lá? Bem, como eu já falei, né, o esporte não é apenas uma atividade física, mas também mental, né? Como eu já falei para vocês, até citei agora há pouco, né? Tudo bem? Ele envolve um regulamento específico, né? E é altamente competitivo, tá, turma? Já não tem mais o caráter de lazer, de diversão, né? Apenas de se descontrair, tudo bem? E que temos campeonatos por esporte, né? Podem ser apenas recreativo e educativo sem caráter competitivo. Também existe, tá? O esporte como caráter recreativo, né, e educativo. Como no caso da escola, ele se torna, né, educativo. E no caso de você utilizá-lo no momento de lazer, né, ele vai se tornar uma recreação para você. Tudo bem? Vou retornar aqui o slide para a gente falar um pouquinho também sobre a ginástica, tá? Só reforçar que a ginástica ela pode ser competitiva ou não, né? Nós citamos isso. Essa classificação depende do fato de a modalidade entrar ou não em competições, tá? Como as Olimpíadas. Dentro das modalidades de ginástica não competitiva, podemos citar o contorcionismo, tá? O laboral, localizada, hidroginástica e a ginástica para todos. As modalidades competitivas da ginástica, elas são a ginástica acrobática, ginástica aeróbica, tá? E ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica de trampolim. Tá bom? E só reforçando, eu vou ressaltar algumas dessas ginásticas, tá? Competitivas, tudo bem? Vou ressaltar um pouco para vocês, só para a gente entender, ampliar o nosso conhecimento, tá, turminha? A ginástica artística, tá? São provas masculinas e femininas, né? Tudo bem? Elas são diferentes. Os homens executam provas com os seguintes equipamentos, né? Argolas, barras, cavalo com alças, salto sobre a mesa e solo. Já as provas das mulheres, por sua vez, consistem em exercícios de paralelas assimétricas, salto sobre a mesa, solo e trave de equilíbrio. Tudo bem? Há uma diferença, tá, pessoal? Do gênero feminino para o masculino na ginástica de modo competitiva, tá? A ginástica artística foi influenciada pelo trabalho, tá, do autor Johann Friedrich, tá? Fundado da primeira escola de ginástica, montada em uma floresta, os seus alunos utilizavam os aparelhos criados por ele, bem como os próprios recursos oferecidos pela floresta. Vamos explanar um pouquinho da ginástica acrobática, tá? Como modo competitivo. Tá? A ginástica acrobática destaca-se pela beleza dos exercícios executados em solo, acompanhados de música. Tá? Ela é dividida nas seguintes categorias: dupla, mista, dupla feminina, dupla masculina, grupo feminino composto por 3 ginásticas e o grupo masculino composto por 4. Falar um pouquinho da ginástica de trampolim,
tá bom? Ginástica de trampolim, né? Como o próprio nome já fala, né? É a ginástica em cima, né? De vamos dizer assim, uma cama elástica, né? Ok? Consiste em saltos acrobáticos, né? Em uma cama elástica. Essa modalidade pode ser disputada as seguintes provas: duplo, né? Mini trampolim, trampolim individual, trampolim sincronizado, tá? E tumbling. E vou falar por último, tá? Que a gente conseguiu. Vamos falar um pouco também da ginástica rítmica, tá? Com os princípios na ginástica moderna. A base desta modalidade são os movimentos. A ginástica rítmica, como o nome próprio já fala, né? É uma ginástica cadenciada, né? Ao som de música, né? Composta de som. E é praticada apenas por mulheres que fazem dessa modalidade um verdadeiro espetáculo de dança. Na verdade, não é praticada apenas por mulheres, tá, turma? Uma vez que a ginasta se movimenta ao longo de toda a apresentação. Os aparelhos utilizados por ela são arco, bola, fita e massas. Nessa ginástica rítmica, os homens também já estão conseguindo seu espaço, né, turma? E também temos a apresentação masculina, né, individual com aparelhos e também a apresentação masculina em grupo, né, em conjunto de seis homens, né, sem aparelhos, tá? Apenas eles vão fazer acrobacia, né, e saltos e movimentos como de artes marciais e etc, tudo bem? Aí nós temos a ginástica aeróbica, né? Ainda como forma competitiva, tá, pessoal? Estamos falando de ginástica como forma competitiva. A ginástica aeróbica é uma modalidade em que os ginastas executam movimentos aeróbicos muito difíceis, que consiste na interpretação da música que acompanha o exercício. Caracterizada pelo ritmo acelerado, tal como os utilizados nas academias, tá? Iniciada nos Estados Unidos da América, né? A modalidade surgiu em decorrência de estudos que comprovam que a aeróbica emagrecia e trazia benefícios cardiovasculares, através de seus movimentos de dança em sintonia com a música utilizada. Tudo bem, turminha? Então, a ginástica ela já tem também já é antiga, né? Podemos dizer assim, né? Há indícios que ela surgiu, né? Na remota Grécia, né? Na Grécia Antiga, tudo bem? Com o hábito, né, de praticar vários exercícios como forma de cultuar o corpo e como preparação militar. Então a ginástica ela já tem um antepassado, né? Ela já teve indícios de ser praticada na Grécia Antiga, tá, turma? A palavra ginástica tem origem grega, tá? O significado decorre da sua prática entre os gregos, tá? Assim como eles, né, é exercício com o corpo nu, traduz a forma como os gregos faziam exercícios, tá? Tudo bem? Com aquelas roupas bem coladas aos corpos, por isso eles deram essa terminologia de corpo ao nu, né? Tudo bem? Então, já falamos um pouco da ginástica, né? Como prática esportiva e também temos a ginástica, né? Como prática não esportiva, ok, turminha? E como posso até reforçar para vocês que ela não é competitiva, a prática da ginástica não competitiva são a ginástica acrobática, aeróbica, né? Tudo bem? Desculpa, essas são as competitivas, né? As ginásticas como forma não competitiva são as contorcionistas, né? A laboral, a localizada, né? A hidroginástica e a ginástica para todos, como forma de qualidade de vida, tá, turma? Ou seja, seriam aquelas práticas que vocês fazem, né? Usam para melhorar a qualidade de vida, né? O seu condicionamento físico e tudo mais, né? Para a manutenção da saúde, como a hidroginástica, né? A localizada, que é uma ginástica trabalhada dentro das academias, né? Tudo bem? Ok? E etc. Voltei para o esporte. Vamos lá.
Já li aqui, né, não é apenas uma atividade física, mas também mental. Ele envolve o regulamento específico e é altamente competitivo em que temos, né, campeonatos por esporte. Pode ser apenas recreativa e educativa, sem caráter competitivo. Bem, nós temos o esporte também, né, como forma de caráter não competitivo, né, turma? Acho que vocês já conseguiram assistir aqueles jogos beneficentes, né, onde alguns jogadores, atletas famosos criam um evento, né, para arrecadar, né, alimentos perecíveis, para arrecadar renda e doar aquelas famílias que necessitam, né? Tudo bem? Isso seria, né, um modo de prática esportiva não competitiva, tá, turma? Pois ali não se tem um troféu, né? Não se tem um prêmio a adquirir, tudo bem? Temos aí alguma manifestação cultural, né, do esporte, né? 3 imagens, as duas acima são apenas jogos, né? Esporte de forma recreativa, né? Você pode ver aqui um jogo de tênis de mesa ou ping-pong, como é chamado em algumas regiões brasileiras, né? E do outro lado, na imagem seguinte, temos aí um jogo, uma pelada de futebol, né? Pode ver que não é uma pelada profissional, pela característica, né, das vestimentas dos jogadores. Tudo bem. E pelo fato também de a gente não conhecer esses esportistas, né? Por eles não se constituírem como profissionais, né? De futebol, daqueles que atuam em clubes de grande mídia, né? De grande reconhecimento. Então isso aí é mais um futebol, né? Com os amigos, né? Um momento de lazer. Já a imagem de baixo nós temos aí, né, um atletismo, né? Nós temos uma corrida, né? Tudo bem? Essa corrida pode já se caracterizar como uma competição, né? Tudo bem? Um esporte, né, de caráter competitivo, tudo bem? Pois ali estão alguns profissionais, né, fazendo, né, uma disputa, realizando uma disputa. Turma, vou falar um pouco de lutas, né, ou artes marciais, que também não deixa de ser uma manifestação cultural para a educação física, tá, turma? Ok? Vamos lá? São sistemas de combate. Esse combate sem arma de fogo, tá? Ok? Não existe, né? Auxílio de arma de fogo, tudo bem? As lutas são praticadas como esporte, mas também como treinamento militar, policial e como defesa pessoal. Também podemos citar aqui também, né, que alguns praticantes dessas modalidades de lutas ou artes marciais utilizam elas como momento de lazer também, tá, turma? Ou seja, para alguns praticantes, né, essa modalidade ela é, né, apenas como forma de lazer, tudo bem? Dando continuidade no Caderno de Educação Física, PCNs, 1997, a dança está inserida dentro de um bloco de conteúdos chamados... O que são PCNs? São a grade curricular da educação física, tá, turma? E dentro dessa grade, ela exige, né, que a dança deve estar inserida dentro de um bloco de conteúdos, tá? De matérias, de disciplinas, deve ser aplicada a vocês, tá? Chamado de atividades rítmicas e expressivas. As manifestações da cultura corporal que tem como característica comum a intenção de expressão e comunicação mediante gestos e a presença de estímulos sonoros como referência para o movimento corporal. Vou falar um pouquinho da capoeira, tá, turma? Também é uma manifestação cultural, né, dentro da educação física. E vamos falar sobre um pouco o conceito, né, a história e também os fundamentos, ok? A capoeira, antigamente chamada de capoeira, né, o capoeirista, antigamente era chamado de capoeira, né? No início de seu aparecimento, comenta o autor Rego, 1968, né? Página 291, foi considerado um marginal. Logo quando surgiu, né, eles eram considerados um marginal
um delinquente em que a sociedade deveria vigiá-lo e as leis penais enquadrá-los. Pelo fato, né, do capoeirista ele ser um mestre de artes marciais, né? E com isso se constitui em uma arma, né? Tá? Uma arma branca, ou seja, os capoeiristas tinham uma certa habilidade, né? De golpes, né? De golpes de grande efetividade, aonde podiam chegar a levar uma pessoa, né, a óbito, tudo bem? Por isso a sociedade, né, se preocupava bastante em enquadrar os capoeiristas, né, para que dessa forma pudesse os controlá-los. A primeira codificação penal brasileira, ou seja, o Código Penal do Império do Brasil de 1830, trazia a figura do capoeira de maneira implícita. Em 26 de dezembro de 1972, devido aos esforços dos que os sucederam, essa cultura foi oficializada pela Confederação Brasileira de Pugilismo. Tá? Foi institucionalizada e vinculada ao Comitê Olímpico Brasileiro. O autor Campos, 2001, firmou-se, né, então como uma prática esportiva presente em escolas, clubes e academias. A partir dessa data, tá, pessoal, dezembro de 1972, devido aos esforços, né, que sucederam essa cultura, foi oficializado pela Confederação Brasileira de Pugilismo, tá? Foi institucionalizada e vinculada ao Comitê Olímpico Brasileiro. E aí ela se firmou então como uma prática esportiva presente em escolas, clubes e academias. Então, turma, o processo de aceitação da capoeira por parte da sociedade se inicia com o mestre Bimba, tá? Segundo Souza, 2006, tá? Afirma que o mestre Bimba foi o primeiro mestre de capoeira em 1932. Vou falar um pouquinho dos fundamentos da capoeira, tá, turminha? Os fundamentos da capoeira. Acrobacia, ginga e os movimentos de defesa e ataque. Gingado é a parte mais importante da capoeira, ponto de partida de todas as aquisições futuras. O ataque e a defesa, os movimentos de ataque se confundem. Um ataque, né, pode-se gerar uma defesa e vice-versa. Ou seja, ataque e defesa dentro da capoeira, né, pessoal, pode, né, oscilar de um momento para o outro. Um movimento de defesa pode virar um movimento de ataque. E um movimento de ataque pode se virar, né, um movimento de defesa. Vou falar um pouquinho dos instrumentos de capoeira, tá? São feitos artesanalmente com o uso de madeiras, né? Na confecção do berimbau, instrumento monocórdio, né? Utiliza-se a cabaça, né? Desculpa, que pode ser substituída por coitê, os quais funcionam como caixa de ressonância, tudo bem? Para o corpo desse mesmo instrumento, utiliza-se biriba, sabiá, cana da Índia e entre outros. Ou seja, pessoal, é todo artesanal os instrumentos da capoeira, né? Constituído de madeiras, né? De carcaças de frutas, né? De frutos, tudo bem? E aí eles constituem, né? Eles constroem, né, esses instrumentos de capoeiras. Para os bastões de maculelê faz-se o uso de juca, uma madeira mais forte. Utiliza-se ainda de cipós para se fazer os cachixis, espécie de chocalho, que acompanha o berimbau. Aí abaixo, tá, temos aí alguns instrumentos de capoeira: berimbau, pandeiro, atabaque, agogó, né, o dobrão, baqueta e o cachixi, ok? Turma, fico por aqui, tá? Não esqueçam de que depois desse vídeo, tá, temos exercício, tá? Tudo bem? Até a próxima aula e qualquer dúvida estarei à disposição, tá bom? Tchau! Nas figuras abaixo nós podemos ver, né, algumas práticas de lutas, né, e artes marciais. Temos aí a primeira imagem como o jiu-jitsu, né? É uma categoria de luta, né? Que o pessoal utiliza muito, né? As pessoas, os praticantes, procuram muito ela como forma de autodefesa, né, turma? E também como uma prática esportiva também, né? Como uma modalidade de disputa, né? De competição, tudo bem?
Além disso, eles também procuram ela como fato, né, como modo de melhorar a aptidão física, né, a aptidão física, desculpa, né, melhorar o condicionamento físico, né, tudo bem, a resistência e etc. Já no segundo quadrado, nós temos aí, né, a imagem de uma luta que não é tão conhecida, mas já podemos também, né, ter uma ideia e também já temos assim um certo, né, olhar pela prática. Essa luta ao meio, tá, dessa figura é o Aikido, tá? Essa luta ela é um tipo de luta de autodefesa mesmo, tá? De autodefesa, aonde, né, os participantes utilizam de manobras, né, de imobilização, né, imobilização, atacando, né, as juntas, né, as interligações, né, os ligamentos e cartilagens e etc, atacando, né, os pontos, né, vitais também do oponente, tudo bem? E os pontos mais fracos, né, os pontos mais, vamos dizer assim, favoráveis, assim, vamos dizer dessa forma, os pontos mais fracos mesmo, tá, pessoal? Do adversário. Então, ela tem a característica muito, né, de autodefesa. Ela também está sendo adotada em treinamentos militares, né, policial e etc. Tudo bem? E também sendo adotado em treinamentos também de segurança, tá, turma? Tudo bem? A terceira modalidade, nós temos aí a prática de luta, né, de Taekwondo. O Taekwondo, ele tem mais um estilo, né, esportista mesmo, né, competitivo, pelo fato dele ser uma modalidade, né, também de caráter olímpico, assim como desculpa, eu ia falar o jiu-jitsu, mas na verdade é o judô, tá bom? Tudo bem? E karatê, né? Então, o Taekwondo, ele tem esse estilo, né, de luta, aonde os oponentes utilizam-se mais dos membros inferiores, né? Eles vão utilizar os membros superiores mais para proteção mesmo, né? Para regular a distância também, né? Os membros superiores, as mãos, mais para regular as distâncias, né? E também como proteção. Ou seja, os golpes, né, com as mãos não são tão efetivos como os golpes que são praticados por esses atletas com as pernas. Novamente nós vamos ressaltar um pouco a dança, tá, turma? Vamos voltar para o tema de dança novamente, porque é uma das formas de expressão mais antigas das diferentes culturas, né? Como eu já falei, que passou de ritual para a manifestação da elite social e segue, né? E segue em constante evolução. As danças constituem uma das mais belas expressões da cultura de um povo, de uma região, enfim, de um país, e vem acompanhando o ser humano desde o início dos tempos, através de sua história. Eu vou falar algumas descendências, né, dentre os dos jogos e brincadeiras, tá? Os italianos, eles usam bocha, tá? Pula corda, rodas cantadas e variantes de pega-pegas. Os portugueses utilizam-se da amarelinha, pula corda, rodas cantadas, variantes de pega-pega, o rei manda e cobra cega. E os indígenas, peteca, perna de pau, capoeira e rodas cantadas. Os espanhóis, tourada e cantigas. Os africanos, variante de pega-pegas, cabo de força, né? Capoeira, cantigas e parlerdas. Os romenos, bibouque.